são 10 minutos. Há pessoas que dizem ter encontrado Deus, Jesus ou um anjo. Eu também queria encontrar-me com Deus e ouvir a sua voz. Por isso, fui a um centro de oração, orei e tentei encontrar uma forma de encontrar Deus através de vários livros religiosos. No entanto, não encontrei Deus. É realmente possível encontrar Deus? Como é que podemos encontrar Deus? Se olharmos para a Bíblia, encontraremos muitas pessoas que se encontraram com Deus. Muitos profetas, como Moisés, Isaías e Jeremias, são exemplos representativos. Quando vemos isto na Bíblia, pensamos por vezes que este tipo de experiência é possível para qualquer pessoa. Porém, há algo que precisa de ser salientado. Se encontrássemos Deus num sonho ou numa visão, seria Ele o verdadeiro Deus? O que é que isto significa? Há uma razão para eu dizer isto. Em João 17:3, Jesus usa a expressão verdadeiro Deus. Mas se Deus é Deus, então por que é que Ele usou a expressão verdadeiro Deus? Porque existe um Deus verdadeiro, mas também existe um Deus falso. Em 2 Tessalonicenses 2:4 diz que aquele que se opõe a Deus mostra-se como se fosse Deus. Por outras palavras, o falso está a fingir ser o verdadeiro Deus. Até diz em 2 Coríntios 11:14 que Satanás se disfarça de um anjo de luz. Não é mesmo arrepiante? Tal como confirmado pela Bíblia, tanto Deus como os anjos são falsos, pelo que não se deve acreditar neles cegamente. Se encontraram Deus ou um anjo num sonho ou numa visão, é preciso verificar. Se nos limitarmos a julgar com base em sentimentos e emoções, não seria muito fácil para Satanás enganar pessoas que são inocentes? Mas será verdade que só podemos conhecer Deus se o virmos com os nossos próprios olhos? Porque Deus é Espírito, é difícil para nós conhecê-lo pessoalmente, mas Deus registrou toda a sua vontade na Bíblia. Esta Bíblia é como uma carta de Deus nos deu. Assim, através da Bíblia, podemos sentir o coração de Deus. É por isso que João 1:1 diz que a palavra é Deus. Deus dá testemunho dos seus pensamentos e da sua vontade ao profeta através de sua voz. O profeta que recebeu a voz escreveu-a por escrito. Foi isso que nos foi entregue sob a forma de Bíblia. Por isso, quando lemos a Bíblia, devemos lê-la como se estivéssemos a encontrar-nos com Deus e ouvir as suas palavras. O castigo por desobedecer às ordens de um rei ou presidente mundano nunca é leve. Então, podemos ignorar as palavras de Deus que criou todas as coisas no universo? Através da Bíblia, aprendemos sobre a triste história de Deus, sentimos o coração de Deus e conhecemos-o verdadeiramente. Mas há um problema, a Bíblia é demasiado difícil. Nos Atos 8, vemos que o eunuco etíope que lia o livro de Isaías estava perturbado porque não conhecia o significado da Bíblia. Nessa altura, o discípulo de Jesus, Filipe, fez uma pergunta: compreendes o que lês? Então o eunuco respondeu: pois bem, como poderei fazê-lo se alguém não me guiar? Isto significa que, apesar de ler a Bíblia, não a consegue compreender porque não há ninguém que lhe ensine o seu significado. A Bíblia é constituída em grande parte por história, ensinamentos, profecia e cumprimento. Entre elas, a profecia, tal como a confissão do eunuco, nunca pode ser lida e compreendida isoladamente. Temos de encontrar um professor que nos ensine bem. Só quando aprendemos com um mestre que tem o Espírito Santo, como Jesus e os seus discípulos, é que podemos finalmente compreender a palavra. O mesmo acontece atualmente. Há muitos lugares que se orgulham de ensinar bem a Bíblia. Contudo, os lugares que ensinam a verdade verdadeira não são comuns. Todavia, Provérbios 8:17 diz que aqueles que buscam diligentemente a Deus o encontrarão. Por favor, certifiquem-se de que encontram um pastor de Deus que possa ensinar plenamente todos os 66 livros da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu disse anteriormente que se encontrarmos Deus ou um anjo num sonho ou numa visão, devemos verificar, certo? A palavra é de Deus, por isso, se Ele diz algo que coincide exatamente com as palavras da Bíblia, deve ser Deus ou um anjo. No entanto, se eles parecem ser Deus e um anjo, mas dizem coisas que são diferentes do que a Bíblia diz ou que são erradas, espero que façam o vosso próprio julgamento. Foram 10 minutos. Obrigada.